Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, seu Flávio Dino, nosso ministro da Justiça, Roger Waters, não é nazista ou fascista. O que acontece é que ele fala muito mal do Estado de Israel. Ele critica muito a questão Israel e Palestina. Então, se for assim. Basicamente é isso, tá? Roger Waters, ele pega pesado e fala muito mal da questão de Israel na questão Israel e Palestina. Eu sei do que se trata? Não, não sei. Eu não faço a mínima ideia de com o que está ali aquela região. Eu não faço a mínima ideia. Assim, mas não faço mesmo. Assim, eu já ouvi falar bem de um lado, bem do outro, que eu sei que é mistura política com religião. Mas política e religião sempre se misturaram na história humana. Não tem como dizer que não se misturaram, mas é um negócio assim. Que tem um povo lá que diz que tem direito àquela terra. Mas, assim, porque na época lá de, sei lá, do Salomão, os ancestrais deles habitavam aí. E eles são um povo escolhido por Deus. Isso tá lá. É a fé deles. E outros dizem, mas nós estávamos aqui antes. E aí, o povo tá lá, assim, tipo, desde a época das cruzadas. Mas é uma coisa muito complicada, muito estranha, que é uma coisa que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, entendeu? O que houve nas ilhas, nesses troços assim. E Roger Waters sempre falou. E é uma questão que a gente não vai resolver aqui no nosso tempo de vida. A gente não vai ver isso se resolver. Lá não vai ter paz, tá? É mais ou menos que nem aqui, Comando Vermelho e PCC, você não vai ver paz assim. tô comparando com facção criminosa, né? Mas assim, só para mostrar, você não vai ver paz. A gente não vai ver paz. Sempre vai ter conflito naquela região. E a gente aqui, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Acontece que o Roger Waters, ele acha que está acontecendo lá, né? E aí ele fala muito sobre isso, né? E tanto que foi proibido tocar em Israel. Então ele já falou muita coisa, ele entrou num movimento chamado BDS, que é para boicotar o país Israel. Né? O que é esse? Minha fonte aqui é o Igor Miranda, tá? BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Este movimento foi criado em apoio ao povo palestino e para fazer pressão contra o governo israelense. Houve a adesão de muitos músicos que, em forma de protesto, iniciaram um boicote cultural contra o país e prometeram não realizar qualquer tipo de apresentação em Israel. Cara, eu tô falando, daqui a pouco vão boicotar a Suzy da Suzy and the Benches. Depois eu vou dizer o que aconteceu. É que a Suzy é uma cantora e quando ela era muito jovem, ela tem uma questão de se apresentar como uma suástica em Israel. Não sei se ela teve coragem de fazer esse disparate. Mas para chamar a atenção e para chocar, entendeu? Daqui a pouco vão cancelar a Suzy. Vão pegar alguma foto dela e vão cancelar. Ela vai ser a próxima, tá? Aí depois eles vão atrás dos punks. Os punks usavam suástica para chocar. Tudo que fosse para chocar, eles usavam, né? Eles vão atrás, você pode ver. Anos mais tarde, em 2019, sobrou mesmo até para o Milton Nascimento. Nessa ocasião, Waters pediu para o Bituca cancelar uma apresentação agendada em Tel Aviv. No entanto, em suas redes sociais, Milton negou o pedido do colega, afirmou que foi convidado a cantar no país a convite de uma empresa e que não cancelou as apresentações nem mesmo durante o regime militar. Em dezembro de 2013, o ex-Pink Floyd Roger Waters enfureceu muita gente ao comparar, durante um evento em apoio à Palestina, o povo judeu aos nazistas. O cara tá pegando pesado. Para o músico, que o Estado moderno de Israel vem fazendo é parecido com as políticas do regime liderado por Adolf Hitler.
Ele falou assim: os paralelos com o que aconteceu na Alemanha nos anos 1930 são esmagadoramente óbvios. Ele também acusou a indústria musical de fazer um lobby a favor do povo judeu. O músico ainda explicou que tomou essa decisão de boicotar Israel como forma de garantir a independência palestina e por não concordar com as atitudes israelenses contra o povo palestino. Ele ainda brigou com um rabino chamado Abraham Kuyper. Ele, num show em 2013, ele utilizou um porco inflável que continha vários símbolos, incluindo a estrela de Davi. Ele falou que o Roger Waters se defendeu. Ele se defendeu dizendo que não é hater de judeu, não é antissemita. Mas o negócio é que ele tá sempre comparando Israel com a Alemanha nazista, né, cara? Ele deu uma entrevista para um canal de TV palestino associado ao Hamas, que domina um pedaço lá do território palestino. O Hamas é considerado um grupo terrorista, tá? E já usou táticas terroristas também, que eu me lembro. Aí ele falou mal do Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Aí ele culpou os judeus pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. Lembra aquele cara que morreu lá nos Estados Unidos que um policial botou o joelho no pescoço dele? Ele falou assim: os israelenses inventaram um método, vamos matar pessoas ajoelhando sobre o pescoço delas. É uma técnica israelense ensinada para ser militarizada nas forças policiais dos Estados Unidos. Cara, isso é uma merda. Cara, isso é o Krav Maga. Eu fiz Krav Maga há 2 anos. Gente, o policial, ele. No Krav Maga, cara, eu posso falar com certeza que eu fiz Krav Maga há muitos anos. E eu morro de vontade de voltar ao Krav Maga. Mas o Krav Maga, a gente aprende mesmo coisa assim, tá? Porque é defesa pessoal. Por exemplo, uma pessoa minúscula como eu posso chegar e derrubar alguém muito maior que eu. Eu posso chegar e, numa situação de confronto, ser agarrada, já aconteceu isso comigo, ser agarrada por um homem maior e mais forte, e conseguir fugir, me desvencilhar do agarramento. Uma mulher muito maior do que eu pode chegar, se colocar à minha frente assim, me bloqueando, que eu consigo chegar e dar um empurrãozinho nela e me movimentar. E sim, tem técnicas assim, mas não são para serem aplicadas, tá? O Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal, assim como o Kali, entendeu? Que é das Filipinas. Inclusive o Krav Maga tem muito de umas técnicas coreanas. Isso é completamente ridículo o que ele falou. Eu posso falar com certeza que o Krav Maga me ajudou em umas 3 situações de violência na minha vida. Umas 3 situações diferentes. Eu fui salva pelo Krav Maga, tá? É uma técnica policial que foi desenvolvida por um cara que era Imi Lichtenfeld, eu acho, e que ele repassou para as forças israelenses e é repassado para policiais do mundo inteiro. Então ele está viajando completamente, é uma técnica de defesa pessoal. O cara que matou o George Floyd, ele aplicou de uma forma errada. Quando o cara aplica uma técnica de Krav Maga de forma certa, não é para matar alguém daquele jeito, principalmente uma pessoa que está desarmada, por mais que seja um cara forte, surtado. Não é. Assim, quando você aplica as técnicas do Krav Maga de uma forma correta, você... Deixa eu corrigir aqui a iluminação, tá? O que acontece? O oponente é submetido e você consegue cumprir a sua missão, né? Deixa eu aumentar aqui a luz, cara. Ficou escuro? Que é isso, meu? Então ele falou merda, né? Aí eu não tinha ideia de que estava evocando uma tropa antissemita, né? Realmente isso que ele falou foi uma grande... Isso do Krav Maga foi ridículo, cara. Só ri aqui.
Então, o que acontece? Ele realmente usa uns uniformes, assim, que fazem referência à Alemanha nazista, tá? No show. Mas isso tem a ver com o The Wall, que o The Wall é uma coisa teatral, sabe? Que nem, por exemplo, os filmes que mostram a gente com roupa da SS, nazista, né? Nesse aspecto, ele não está sendo fascista, ele não está sendo nazista. Ele é só um cara que fala merda. Só um cara que fala merda. Entendeu? Só. É um... Mas então vamos ver aqui o que o nosso Flávio Dino está falando. O ministro, isso daqui é da Agência Brasil de Comunicação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do Maranhão, onde a galera se deve conhecer, Rock Piseiro, né? Ô, meu Maranhão! Ouve aí! Ouve uns reggae aí no Maranhão, ô, os reggae! Né? Afirmou neste sábado que não há possibilidade de censura prévia aos shows do Brasil do músico britânico Roger Waters. 79 anos, cofundador e ex-integrante da icônica banda inglesa Pink Floyd. O artista está em um giro mundial com a turnê This Is Not a Drill e que vem ao país para uma série de apresentações em outubro e novembro em 5 capitais: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A declaração de Dino foi resposta a matérias veiculadas na imprensa de um integrante da Confederação Israelita do Brasil, CONIB, né, de que um representante da CONIB teria entrado com uma petição no Ministério Público para pedir que o músico seja impedido de fazer sua performance, que teria suposto conteúdo de apologia ao nazismo. Cara, não é. Eu vi o Wall, eu conheço bem a obra do Wall. Não é nazista, não tem nada de fascismo, nazismo ali, entendeu? Até porque você tem ali caras assim que são até simpáticos ao Estado de Israel. Não sei se o David Gilmour, guitarrista, que é a voz do Pink Floyd, né? Eu não sei nem se o David Gilmour é casado com uma judia, né? Aí o Flávio Dino. Ainda não recebi petição sobre apologia ao nazismo, que aconteceria em show musical. Quando receber, irei analisar com calma e prudência. Escreveu o ministro em uma postagem no Twitter. Em seguida, ele alertou de que, consoante a Constituição, é regra geral que a autoridade administrativa não pode fazer censura prévia, sendo possível ao Poder Judiciário intervir em caso de ameaça de lesão a direitos de pessoas ou comunidades. Na postagem, Flávio Dino lembrou ainda que no Brasil é crime, sujeito inclusive prisão, a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, que podem ter pena de 2 a 5 anos de reclusão. Véi, eu sou advogado. Não é qualquer forma de mostrar a suástica. É a suástica para fins de divulgação ao nazismo. É isso que dá cana, entendeu? Assim, direito é cheio de letrinhas miúdas, notas de rodapé. Anunciada com a primeira turnê de despedida de Roger Waters, a This Is Not a Drill já percorreu dezenas de cidades da América do Norte e Europa, lotando arenas, e virá à América do Sul no segundo semestre para shows em ao menos 5 países, que serão realizados em grandes estádios de futebol. Deve ser baratinho, ingresso. O concerto traz uma experiência sonora e cinematográfica que perpassa boa parte da carreira do Pink Floyd, incluindo músicas de seus principais álbuns: Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals at the Wall, e é justamente sobre esse último álbum, um dos mais populares da história da banda, que reside a suposta polêmica envolvendo o que seria uma menção ao nazifascismo, o que o músico faz como crítica. Olha, então tá aqui, ó. Tá aqui é site oficial. O que o músico faz como crítica. Tá falando do The Wall, Agência Brasil! O álbum The Wall é um disco de rock dos mais vendidos da história, com 19 milhões de cópias em todo o mundo até 1990. Virou filme em 1982, estrelado por Bob Geldof e dirigido pelo aclamado diretor Alan Parker, que dirigiu obras como Mississippi em Chamas. Trata-se de uma obra de rock, ópera rock complexa que explora ideias sobre abandono, isolamento e megalomania,
Concebidas por Waters, as músicas falam da vida do protagonista Pink, vivido por um garoto que perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazifascismo. Cresceu com essa ausência, foi oprimida na relação com uma mãe superprotetora e uma escola que tolhia a criatividade. O Brasil do Roger Waters, tadinho, só se ferrou da vida. Esse contexto é retratado em canções conhecidas do disco como In the Flash, Mother e Another Break in the Wall, partes 1 e 2. Tudo isso são tijolos colocados sobre o muro do Wall, que é a metáfora para a parede de dores emocionais construída pelo protagonista. Olha, alguém do governo conhece The Wall! Na vida adulta, Pink se torna um astro de rock, expressa as opressões por meio de violência, comportamento perturbado e abuso de drogas. É neste momento que, em um acesso de alucinação, ele se vê como um ditador totalitário e explode uma performance que remete ao comportamento de um autocrata nazifascista. Tudo isso é retratado artisticamente, tanto no filme quanto nos shows que Waters, com e sem Pink Floyd, executa há mais de 40 anos em turnês pelo mundo. O músico não usa símbolos nazistas no palco. Os trajes trazem uma simbologia de 2 martelos cruzados que embute uma crítica a regimes autoritários de toda espécie, incluindo stalinismo. Na história do disco, Pink sai da alucinação, vai a julgamento pelos seus crimes e, ao final, o muro é completamente destruído no palco, como que destruindo as opressões sociais que moldam a humanidade. Na vida real, Waters é órfão de pai, que morreu na Segunda Guerra em 1944, lutando pelo exército britânico contra os nazifascistas na Itália. O músico tinha apenas 1 ano de idade, seu avô, por parte de pai, morreu na Primeira Guerra Mundial, lutando pelo exército britânico. Performance histórica. Essa breve simbologia pessoal e artística levou Roger Waters, por exemplo, a se apresentar em junho de 1990 em Berlim, tocando na íntegra The Wall, com participação de dezenas de músicos convidados. Apenas 8 meses após a derrubada do muro que separava a cidade em Berlim Ocidental e Oriental, que é tido como o marco do fim da Guerra Fria, com a dissolução da então União Soviética. Encomendada pela prefeitura da capital alemã, já falei desse show, né? A apresentação reuniu mais de 350 mil pessoas. Nela, Waters fez a mesma performance, que agora é alvo de críticas. Ele usa um casaco negro com uma braçadeira vermelha com um símbolo de martelos cruzados, quando vive a alucinação de um demagogo fascista, como descreve Waters, que sempre foi lido como uma clara manifestação anti-autoritária. Mas algumas semanas, na mesma capital alemã, ele sofreu pressões para cancelar suas apresentações na cidade. Aí fala mais um monte de crítica, né? Então é isso, gente. Assim, o pessoal da EBC fez a pesquisa aqui, né? O negócio é a questão da causa palestina, né? Assim, a EBC mesmo, a Agência Brasil, tá falando aqui. O pano de fundo envolvendo a atual controvérsia com Roger Waters tem ligação com sua intensa militância pela causa palestina no Oriente Médio. O artista é um dos nomes mais conhecidos do movimento BDS, que é boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, uma plataforma que envolve ativistas, artistas, intelectuais e movimentos sociais que coordenam campanha de boicote artístico, acadêmico, econômico e cultural contra o governo de Israel. Tá aí. É isso mesmo, gente. A Agência Brasil tentou contato com a Confederação Israelita do Brasil, citada na reportagem. Ainda tenta, mas não obteve êxito. Então é isso aí, gente. É isso mesmo. Eu acho que a imprensa está fazendo um sensacionalismo bravo com base no pedido de um advogado que diz que o Roger Waters é nazista. Isso que ele falou do Krav Maga é completamente ridículo, tá? Eu posso falar com certeza, porque o Krav Maga... Cara, o Krav Maga me salvou de situações de risco. Ele é feito para defender uma pessoa pequena como eu. A gente aprende técnicas para se defender. Tem nada a ver com aquilo que aconteceu com o cara lá do George Floyd. Se o policial soubesse mesmo Krav Maga, ele não faria aquilo. Se você, então, ficar falando de todo mundo que usa uma técnica de arte marcial para atacar um sistema político, então vão ter que atacar a gente aqui no Brasil. Porque várias pessoas, assim, fazem coisa errada com o uso do jiu-jitsu brasileiro, né, no mundo. Né? Então, cara, é isso aí. O Roger Waters, ele é um cara, na minha opinião, ele é um otário, tá legal? É muito babaca.
Eu não concordo com quase nada que ele fala, mas o bicho, não, o cabra não é nazista, velho. Não é. Não é. E a imprensa está fazendo muito sensacionalismo em cima dessa história. Isso daí não vai dar em nada. O próprio governo está sabendo. Está aqui na Empresa Brasil de Comunicação, no site do governo. A própria pessoa que fez a matéria aqui, que é uma empresa do governo, está sabendo que existe o The Wall. É sensacionalismo da imprensa. Esse advogado aí quer aparecer, né, cara? Então, beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.